ao Historizando. O nosso assunto de hoje é o governo Geisel, o penúltimo governo da ditadura militar. Então continua assistindo esse vídeo e confere lá no @historizandotati no Instagram mais novidades, mais informações e revisão para a prova do Enem. Bora lá? O governo Geisel, que vai de 74 a 79, a gente tem que entender o contexto. Além, então, da ditadura militar no Brasil, a gente tem no mundo a chamada Guerra Fria. Exatamente isso. O processo de Guerra Fria é muito longo e a gente tem uma playlist com vídeos só sobre a Guerra Fria, eu vou deixar nos cards para vocês, e inclui a Guerra do Vietnã. Guerra essa que termina ao longo aí do governo do Geisel. Tem também a chamada Revolução dos Cravos. Você já ouviu falar? Essa revolução é a que dá fim a uma ditadura em Portugal. Então também vai ser um processo importante nesse período. Para falar do governo Geisel, a gente tem que falar das eleições. Ué, mas existiam eleições? Existia, eram eleições indiretas, o povo não participava, mas existiam eleições. Muitas das vezes, ou a maioria delas, foram processos forjados. Como a gente viu em vídeos anteriores, a gente tem até mesmo eleição de um candidato só no período militar. Isso mesmo. Afinal de contas, como é um processo forjado, como é uma ditadura, muitas das vezes nem candidato tinha. Agora, na eleição do Geisel tinha um outro candidato civil da oposição chamado Ulisses Guimarães. E esse candidato, sabendo que ele não tem chance nenhuma contra um militar, mesmo assim ele vai fazer uma campanha do chamado anticandidato, justamente para mostrar essa injustiça da ditadura militar no Brasil, e ele consegue 76 votos. Sabe contra quantos do Geisel? 400. Pois é, nem se compara. Mas já começa a mostrar aí a força da oposição em fazer campanhas. O governo Geisel vai ser um pouquinho diferente dos últimos dois vídeos que a gente viu, que é Costa e Silva e Médici. Primeiro porque ele faz parte dos chamados castelistas ou Sorbonne, que é aquele grupo de intelectuais que eu falei para vocês lá no vídeo do Castelo Branco. E o grupo que vai contra é justamente os da linha dura, os mais repressivos, que é Costa e Silva e Médici. Então, Geisel, além de ter essa questão mais intelectual, ele também vai prometer uma abertura. Mas não é qualquer abertura. Segundo o discurso dele, seria uma abertura lenta, gradual e segura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem vários avanços, mas ao mesmo tempo vários recuos, e a gente vai entender um pouquinho mais nesse vídeo. Antes de falar do processo de abertura, vamos falar um pouquinho das questões econômicas do governo Geisel. A gente aí sai de um governo Médici com o famoso milagre econômico. Durante aí o primeiro, segundo ano do governo Geisel, ainda se dá para ver o crescimento que o milagre econômico gera, porém, começam-se também os problemas. Você sabe muito bem, se não sabe, assiste o vídeo anterior, que inclui o milagre econômico, que esse milagre é baseado em altas dependências, tanto do mercado externo, quanto do petróleo de fora, né, das importações, quanto da grana de fora. E entre 73 e 74, a gente tem a crise do petróleo mundial. Isso vai afetar e muito o nosso país. Por isso, ao início do governo Geisel, se apresenta sim um crescimento, porém, a inflação também começa a crescer bastante. A gente tem a tentativa do governo Geisel de fazer outras obras, outros planos, como o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Já existiu o primeiro, então esse é o segundo. E esse plano tem muito a ver com basicamente todos os planos aí que os militares fizeram. Por quê? Inclui altas obras, inclui grandes obras, mas ao mesmo tempo inclui dependência do capital externo, com altos empréstimos vindo de fora. Dentro dessas obras, a gente inclui compra de usinas nucleares dos alemães, mas tem alguns problemas. Primeiro é que essas usinas têm tecnologias ultrapassadas de acordo com aquele período. Segundo, que muitas delas não vão ser instaladas. E terceiro, que vão ser instaladas algumas delas em Angra dos Reis,
Já ouviram falar das usinas nucleares de Angra dos Reis? Se você nunca ouviu falar, é normal, né? Porque aí a atividade não é tão intensa e desde esse período militar, mesmo com os altos gastos, a atividade dessas usinas nunca foi tão intensa. E a gente sabe muito bem que, além disso, tem um perigo muito grande dessa questão da energia nuclear. Além das usinas, existem a construção de hidrelétricas, a construção de linhas de metrô, tanto no Rio quanto em São Paulo, e existe a tentativa de substituir importações de bens de consumo. A gente continua importando muita tecnologia, que custa mais caro, mas existe aí um investimento na indústria nacional para tentar substituir os bens de consumo nesse período. Tem também o chamado Proálcool, que é um programa para incentivar a produção do combustível do álcool, e isso tem muito a ver com o contexto, com o período, porque lembra que eu falei que o petróleo está em crise? Então a gente precisa aí de uma forma alternativa de energia. Nesse momento a preocupação não é tão lá o meio ambiente, e sim o bolso, porque o petróleo estava custando muito caro. Todo esse pacote vai incluir ao longo do governo Geisel um aumento muito grande da inflação e também um aumento maior ainda da dívida externa do Brasil. E isso vai afastar os empresários brasileiros do governo militar. Como assim? Como já visto tanto no vídeo de João Goulart quanto no vídeo de Castelo Branco, a gente tem vários setores da sociedade brasileira apoiando o golpe militar. Isso inclui os grandes empresários, a galera da grana. Só que nesse momento, com a crise econômica, com a alta do petróleo, com a alta da dívida externa, com a alta da inflação, esses empresários aos poucos vão se afastando desse apoio do governo militar. Falando de política, como eu já disse, o Geisel assume afirmando que ele ia promover uma abertura, a chamada abertura lenta, gradual e segura. Não só isso, mas ele mantém o AI-5, que é um dos AIs mais repressivos e mais perigosos de toda a ditadura militar. E isso vem com uma frase bem bonitinha do Geisel. Porque ele falava que o Brasil vivia sim uma democracia, mas uma democracia relativa. Olha que gracinha. Enquanto outros já assumiam, que viviam numa ditadura, como o próprio Médici no governo anterior, ele falava que tinha democracia sim, mas que era relativa, sabe como é que é? No mesmo ano em que ele assume, existe uma eleição aí de cargos legislativos. Sim, no nosso país ainda existiam algumas eleições e principalmente dos cargos legislativos. E sabe o que acontece? O MDB, que é o partido de oposição, vai ganhar muitos cargos, incluindo 50% dos cargos de senadores, fazendo com que o Geisel fique um pouco cabreiro em cima disso, mesmo porque a gente sabe que essas eleições mostram aí que a popularidade da Arena, desse partido que fazia muita propaganda, que tinha censura, mesmo com tudo isso, essa popularidade, vai caindo e o MDB consegue conquistar espaço nesses cargos legislativos. Em 1975, o ano seguinte aí depois que o Geisel assume, a gente tem um dos casos mais polêmicos de toda a ditadura militar, que é o caso do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura na época e foi convocado para prestar depoimentos. Nessa convocação, ele acaba não voltando. E depois de um tempo, a polícia, os militares, soltam uma imagem dele tentando aí um suicídio. Só que esse suicídio foi forjado. Eu vou deixar a imagem aqui, não é uma imagem bonita, eu não estou aí incentivando nada, mas é nítido, até mesmo pelas leis da física, que você não consegue cometer suicídio dessa forma. Para você ter o enforcamento, você não pode aí encostar os pés no chão. Mais uma vez, eu não estou ensinando nada, hein? É só para ter esse cuidado aí, para mostrar de como esse suicídio do Vladimir Herzog foi forjado. Esse caso é um dos casos mais conhecidos, mas não quer dizer o único. No mesmo período existiram outros casos similares, só que o caso do Vladimir Herzog vai gerar uma comoção muito grande, atraindo mais de 8.000 pessoas para o culto ecumênico dele, incluindo várias religiões, vários líderes religiosos diferentes no mesmo lugar, mostrando então que o povo não estava nada satisfeito com essas medidas
autoritárias do governo. Geisel toma uma atitude e demite os responsáveis, porém isso não vai adiantar muito porque a oposição vai aumentar bastante, vai inclusive ter vários grupos se formando de oposição, incluindo grupos de associações de bairros, grupos mais regionais, grupos que reuniam representantes das periferias, grupos de mulheres, grupos de mães, grupos de negros, todos esses grupos aí se formando grupos sociais com causas sociais, mas que também tinham uma alta oposição com relação ao governo. E não pense você que esses grupos de oposição só incluíam os civis, porque tinham militares, sim, contrários ao governo do Geisel. Esses militares eram os chamados linha dura, que achavam aí que o Geisel não estava sendo repressivo o suficiente, ou que não concordavam com a chamada abertura, que mesmo sendo lenta, gradual e segura, esses militares não queriam abertura nenhuma. Tanto que, para você que acha que esse uso da violência, usar bomba, entre outras coisas, é só da luta armada, você está enganado ou enganada, porque esses militares da linha dura vai sair jogando bomba por aí para falar que é contrário à abertura, que quer continuar com a ditadura sim, que quer continuar com a repressão sim. Essas bombas vão incluir bomba na AIB e na OAB. Por isso, toma cuidado aí com esse preconceito de achar que só a luta armada vai fazer esses atos aí de violência. Em 1977, como uma reação de toda essa oposição dos militares, o ministro do Exército, Silvio Frota, vai ser demitido, já que ele falava abertamente que era contra esse processo aí de abertura. Falando ainda das medidas políticas do Geisel, no ano de 1976 existiram as eleições municipais. Só que, com medo de dar o mesmo resultado das eleições anteriores, que o MDB ganhou muita força, o que o Geisel vai fazer? Vai lançar a chamada Lei Falcão. Que lei é essa? Essa lei vai então interferir nas campanhas eleitorais. O que antes o candidato ou candidata tinha liberdade para falar quem era, os seus ideais, o que eles queriam fazer ou não, agora a Lei Falcão proibia que os candidatos falassem. Só podia ter a foto do candidato ou candidata, o número e aí uma voz narrando algumas coisas do currículo dessa pessoa. Isso limitava bastante as campanhas eleitorais e faziam com que, como os grupos da Arena era muito mais conhecido, muitas vezes eles acabavam ganhando mais cargos, já que o grupo do MDB não conseguia se apresentar com qualidade nas campanhas. Além disso, em abril de 1977, o Geisel lança o chamado Pacote de Abril. Pacote porque vai unir várias medidas e abril porque foi no mês de abril. Quais são essas medidas? Primeiro, o fechamento por tempo ilimitado do Congresso Nacional. Porque, uma democracia relativa, Geisel pode fechar o Congresso a hora que ele quiser, não é mesmo? Não só isso, mas ele cria os chamados senadores biônicos. O que é isso de senador biônico? Esses senadores biônicos, basicamente, não vão ser eleitos. 1/3 desses senadores vão ter também eleição indireta, tipo do presidente. Por que será, Afinal de contas, na eleição anterior, 50% dos senadores que foram eleitos não foi do partido do cara, não foi do partido da ditadura, foi do partido da oposição, que é o MDB. Para evitar isso, o que ele faz? Fala assim, não precisa mais eleger senador, não. Agora o senador é biônico, quem vai escolher é a galera daqui. Então, a gente tem aí 1/3 desses senadores não sendo mais escolhidos. Também existe o aumento da representatividade para estados menores. Ah, Tati, que bonzinho, Ele está aumentando a representatividade dos outros estados. Gente, sabe por que ele faz isso? Os estados maiores, que tinham mais gente, e sabiam então dos malefícios da ditadura e por isso muitos desses estados maiores apoiavam o MDB. Só que as notícias não chegavam muito nos estados menores e esses estados continuavam apoiando a Arena. Então, basicamente, o governo vai dar mais representatividade para aqueles estados que estão apoiando o governo. Geisel vai manter a Lei Falcão e vai mudar de 66% para 50% mais um de aprovação de que ele precisasse para aprovar uma medida, para aprovar uma emenda.
Então, anteriormente, ele precisava de um número específico de aprovação, só que ele vai diminuir esse número para ele aprovar leis com mais facilidade, emendas com mais facilidade. E ele vai mudar a quantidade do mandato do próximo presidente. Ele vai mudar para 6 anos. Então, todas essas alterações fazem parte do chamado pacote de abril. Por isso que essa abertura é chamada de lenta, gradual e segura. Bota lenta nisso, né? Em maio do mesmo ano, começa o crescimento do movimento estudantil. O movimento estudantil volta às ruas com manifestações pacíficas. E em agosto, eles marcam uma manifestação na PUC e, na verdade, até tentam enganar os militares falando que é na USP. Só que isso vai gerar uma irritação muito grande dos militares, que vão prender mais de 90 estudantes, além de quebrar a PUC quase toda em São Paulo. Existe, então, nesse momento, um aumento significativo da oposição, não só dos empresários, como eu já disse nesse vídeo, mas também dos estudantes, do MDB, que é o partido já de oposição da ditadura militar, dos liberais, dos comunistas. Observem que vários grupos diferentes aí começam a se irritar com o governo militar e começam a se manifestar contra esse governo. Em 1978, o governo avança no processo de abertura e elimina todos os AIs que não condizem com a Constituição, e isso vai incluir o famigerado AI-5, porém tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo em que o AI-5 é eliminado, o governo Geisel vai mexer na Lei de Segurança Nacional, mantendo alguns crimes e por isso mantendo aí o caráter repressivo. Vou deixar aqui na tela quais são essas mudanças da Lei de Segurança Nacional. No mesmo ano, a gente tem também o crescimento dos movimentos operários, e isso vai incluir movimentos no chamado ABC Paulista. Nesses movimentos surge uma figura de liderança que é conhecida até os dias de hoje. Essa figura é Luiz Inácio Lula da Silva, um futuro presidente do Brasil, que começa, na verdade, sendo líder do Sindicato dos Metalúrgicos e contrários aí, não só à ditadura, mas à questão salarial dos operários. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, o arroxo salarial é muito forte durante a ditadura militar, e esse arroxo faz com que o poder de compra do operário, faz com que a grana do operário diminua muito o seu valor. E por isso essas greves acontecendo não só contrárias ao governo militar, mas também exigindo melhorias de vida, melhorias de condições, melhorias de salário, já que, como eu já disse, no governo militar a desigualdade social aumenta bastante. No ano de 1979 já começam algumas campanhas populares com relação à anistia, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Confere lá no @historizandotati, revisão para o Enem, e eu vou deixar aqui embaixo para vocês uma surpresinha antes do Enem, que vai te ajudar bastante a se preparar para a prova. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!